O primeiro dos meus comentários gerais é que quando o empreendimento sionista começou por volta de 1900, é importante entender que havia muito poucos judeus, certamente muito poucos sionistas na Palestina. Sabe, havia um ditado na época de que esta era uma terra sem povo para um povo, significando os judeus que não tinham terra, e claro, isso simplesmente não era verdade. Havia um grande número de palestinos vivendo naquela terra. Esse é o primeiro ponto que você deve ter em mente. O segundo ponto é que não há como você criar um Estado judeu naquela terra cheia de palestinos sem fazer coisas horríveis aos palestinos, sem cometer grandes crimes. E o bom senso simplesmente te diz que não há como criar um Estado judeu em um pedaço de terra cheio de palestinos, novamente, sem cometer grandes crimes. E isso inclui roubar suas terras. E é muito importante enfatizar que os sionistas entenderam isso desde o início. David Ben-Gurion, Vladimir Jabotinsky e assim por diante, todos eles entenderam isso completamente. O terceiro ponto que você deve ter em mente é que os sionistas, desde o início, prestaram muita atenção à demografia. Eles estavam muito preocupados com quantos palestinos havia na terra de Israel em comparação com quantos judeus havia. E 80% judeus, 85% judeus, isso era aceitável. O ideal, claro, era ser 100% judeu, mas você não queria ter mais de 20% da população palestina. Então, a demografia importava. A outra coisa a qual eles prestaram enorme atenção foi o que chamavam de transferência. Hoje chamamos isso de limpeza étnica. Eles falavam sobre limpeza étnica o tempo todo, não muito em público, mas em privado sim, porque entendiam completamente que para criar um Estado judeu em uma terra cheia de palestinos, teriam que fazer transferência ou limpeza étnica. O ponto geral final que você deve ter em mente é que, desde o início, quase todos os líderes sionistas tinham objetivos muito expansivos em relação às fronteiras. Eles queriam construir um grande Israel que incluísse muitos territórios. Isso não era declarado publicamente pela maioria dos líderes, e os líderes tinham diferentes visões sobre como esse grande Israel deveria ser. Mas David Ben-Gurion, por exemplo, escreveu um livro em Yiddish em 1918, onde expôs sua visão e incluía o que chamamos de Israel da linha verde, o Israel que foi criado após 1948, os territórios ocupados que são a Cisjordânia e Gaza, partes da Síria, partes do Líbano, partes da Jordânia e a Península do Sinai. Então você tem uma noção de quão ambiciosos os sionistas eram desde o início. Eles queriam criar um grande Israel. E essa é uma das principais razões pelas quais Israel não tem fronteiras oficiais hoje. Acredito que seja o único país no planeta que não tem fronteiras oficiais, porque estão determinados a criar um grande Israel, seja lá como isso possa ser. Então, esse é o panorama geral, mas vamos descer a 15 mil pés e falar sobre os detalhes. É importante entender que poucos judeus saíram da Europa para a Palestina antes de 1933. E claro, 1933 é quando Hitler chega ao poder. E acho que há cerca de 4 milhões de judeus que deixam a Europa entre 1880 e 1920. Entre 1880 e 1920, cerca de 4 milhões de judeus deixam a Europa e apenas 100 mil vão para a Palestina. Muitos, claro, vêm para os Estados Unidos. Então você tem essa situação onde não há tantos judeus na terra da Palestina, e então, claro, você tem a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus deixam a Europa e vão para Israel. Mas a maioria dos judeus prefere vir para o oeste, para lugares como Canadá e Estados Unidos. Então, você tem uma situação em 1948, quando o Estado está prestes a ser criado, onde 35% da população é judia e 7% da terra é de propriedade dos judeus. Então você só quer pensar sobre isso. Isso é 1948, quando o Estado é criado.
35% da população é judia na Palestina e os judeus possuem 7% da terra. Deixe-me interrompê-lo aqui, professor Mearsheimer. Como o Estado foi criado, como você toma a terra de outra pessoa e de repente se torna um país reconhecido? Ok? É importante entender que até a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, ou o que hoje chamamos de Turquia, controlava a Palestina. E então, como resultado do colapso do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha assumiu o controle do que era chamado de Palestina Mandatária. Então, a Grã-Bretanha estava no controle. Após a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma enorme resistência ao redor do mundo aos impérios coloniais, ou seja, houve uma enorme resistência ao Império Britânico. Os britânicos estavam até o pescoço em problemas, tentando lidar com a resistência, em lugares como a Índia e em lugares como a Palestina. Os israelenses, então, os sionistas, queriam independência da Grã-Bretanha. Os britânicos chegaram ao ponto em que estavam simplesmente fartos. Então, em 29 de novembro de 1947, a ONU, certo, com os britânicos no comando, pressionou fortemente para criar dois estados na Palestina, um estado judeu e um estado palestino. Isso é 29 de novembro de 1947. E claro, Israel é criado em maio de 1948, provavelmente cerca de 6 meses depois. Então é assim que Israel foi criado. Foi criado pelas Nações Unidas e por trás disso estavam principalmente os britânicos, mas também os Estados Unidos concordaram com isso. Então é assim que foi criado. Agora, o que você precisa entender é que o mapa que a ONU desenhou não era vantajoso para Israel de forma alguma. Primeiro de tudo, eles acabaram com uma quantidade muito pequena de território dentro da Palestina. E, além disso, eles acabaram com uma distribuição populacional de cerca de 55% de judeus e 35% de palestinos, certo? E isso não era algo que os sionistas gostassem, por razões óbvias. Então, em 1948, antes de Israel conseguir sua independência, uma guerra estoura entre os palestinos e os sionistas, enquanto os britânicos estão saindo, e os sionistas tomam mais território do que lhes foi dado no plano da ONU, e expulsam um grande número, provavelmente cerca de 700 mil, talvez 750 mil palestinos. Esta é a infame Nakba. Isso. Como eles os expulsaram? Eles devem ter usado violência. Eles não os compensaram por suas terras, compensaram. Eles usaram violência. E o fato é que muitos dos palestinos saíram sem oferecer muita resistência. E foi razoavelmente fácil para os sionistas e depois para os israelenses, após maio de 1948, expulsar os palestinos. E o resultado final é que você tem um Estado em 1948 que chamamos de Israel da Linha Verde. Este é o Israel, criado pela Guerra de 1948, que é maior do que o Israel que foi alocado aos judeus no plano da ONU, e além disso, após toda a limpeza étnica, é cerca de 80% judeu e 20% palestino, certo? Então, esse é o primeiro grande evento. O segundo grande evento, que é obviamente de enorme importância, é a Guerra de 1967, a famosa Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, os israelenses conquistam a Cisjordânia e Gaza. Estes são os territórios ocupados. Eu poderia acrescentar, entre parênteses, que eles também capturam as colinas de Golã. No processo de capturar a Cisjordânia e capturar Gaza, eles expulsam mais 200 mil palestinos, principalmente da Cisjordânia e para a Jordânia. Então, esta é a segunda grande limpeza étnica. A primeira foi a Nakba em 1948, onde você expulsa cerca de 750 mil palestinos. E então, em 1967, você expulsa outros 200 mil palestinos e 80 mil sírios das colinas de Golã, como eu disse. Agora, o problema que os israelenses enfrentam, uma vez que conquistam todo esse território, é que o número de palestinos e o número de judeus israelenses no Grande Israel
Grande Israel é o Israel de 1948, mais esses dois territórios ocupados. Certo. Nessas três partes de imóveis, você tem aproximadamente 7 milhões e 300 mil judeus e 7 milhões e 300 mil palestinos. E eu te disse quanta atenção os israelenses dão à demografia. Na pior das hipóteses, eles aceitariam 80-20. Eles realmente queriam 100-0, mas aqui você tem basicamente 50-50. E as tendências demográficas dizem que, com o tempo, os palestinos superarão os judeus israelenses. Então, este é um grande problema. Então, você tem o 7 de outubro, e você quer pensar sobre o 7 de outubro no contexto do problema que acabei de descrever. O que os israelenses querem fazer, certo, é limpar os palestinos. Eles querem reduzir a proporção para pelo menos 80-20. É 50-50, 7,3 contra 7,3, isso... Bem, não é 50-50 agora, é? Provavelmente ainda está perto de 50-50, quero dizer, é difícil dizer, exatamente quantos palestinos foram mortos, mas vamos supor que 100 mil palestinos foram mortos, não o número de 60 mil que é frequentemente usado. Isso reduziria o número de 7,3 para 7,2. E alguém poderia argumentar que, você sabe, um número significativo de israelenses deixou o país e não está voltando. Entendi, ok. Você tem algo em torno de 50-50, mas mesmo que seja 45% palestino e 55% judeu, isso é inaceitável para os israelenses, especialmente quando você pensa sobre as taxas de natalidade projetadas. Então você vê, o que o 7 de outubro faz para os israelenses é apresentar uma oportunidade para a terceira grande limpeza étnica. E, novamente, quero enfatizar que a limpeza étnica, ou o que os primeiros sionistas chamavam de transferência, esteve em suas mentes desde o início, porque não há como criar um Estado judeu razoavelmente homogêneo em um mar de palestinos sem limpá-los etnicamente, certo? Então, de qualquer forma, o que está acontecendo em Gaza é limpeza étnica. A outra coisa que você vê acontecendo, que não recebe tanta atenção hoje, mas que não queremos perder de vista, e este é meu ponto final, é que os israelenses ocuparam o sul do Líbano e ocuparam o sul da Síria, e eu não acredito que eles tenham qualquer intenção de sair, porque estão interessados em criar um grande Israel que vá além do Israel da linha verde, que é o Israel de 1948, mais Gaza, mais a Cisjordânia. Então, isso não é apenas uma oportunidade, né? Os eventos após o 7 de outubro não são apenas uma oportunidade para limpar etnicamente. É uma oportunidade para expandir as fronteiras de Israel ou criar um Lebensraum.